Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 4 de agosto de 2016, quinta-feira. Vamos à movimentação do mercado, já temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. E o que a gente pode ver é que hoje a gente teve um dia de alta, como era o esperado, pelo que a gente conversou no Farol de ontem, uma alta de 0,91%. Mas apesar de ter tido uma alta, como eu esperava, o comportamento do mercado não foi exatamente o que eu esperava. Eu estava esperando uma definição por parte do índice Bovespa, uma definição para cima, ou seja, o rompimento desta região aqui. Mas não dá para dizer ainda que a gente teve uma definição, que a gente teve um rompimento. Se vocês vêm acompanhando os últimos faróis, eu gostaria muito que vocês acompanhassem, assistam o farol de ontem, eu explico bem direitinho, acredito, pelo menos eu acho que eu expliquei direitinho, o cenário onde a gente está. O índice vem desenvolvendo um padrão que não é muito usual e que é particularmente difícil de operar, é o chamado alargamento. Hoje ele fica bem visível no gráfico do índice Bovespa, que é o fato do mercado estar fazendo máximas mais altas e ao mesmo tempo mínimas mais altas. Então ele iniciou essa consolidação como uma consolidação, um movimento estreito, e ele foi ganhando amplitude, hora para cima, hora para baixo, E esse padrão é particularmente difícil porque é ruim de definir o rompimento. Porque é do padrão o mercado ir além do topo anterior, por exemplo, isso fica mais claro no gráfico intradiário, e voltar para dentro e lá para baixo, romper o fundo anterior e voltar para dentro da consolidação. Então ele está ganhando amplitude, ele não consegue sustentar para sempre isso. Eu estava com esperança que o mercado se definisse hoje, mas a gente não teve essa definição. Se reparar, o mercado continua respeitando esta linha de retorno. A gente não pode dizer também que a gente teve o rompimento de uma linha aqui que a gente pode entender como horizontal nesse ponto. Ainda não dá para dizer que a gente tem o rompimento da LTB de longo prazo. E a gente já começa, para complicar, a gente já começa a tocar no topo alvo de maio de 2015 entre 58.000 e 58.500 pontos. Eu mencionei que pelo fato, ontem, mais vários faróis eu mencionei, eu acho, que o fato do mercado ter consolidando há bastante tempo aqui, há mais de 10 pregões, começa a esvaziar essa estrutura lá de 2015, 58 mil pontos, começa a esvaziar a importância dessa estrutura e começa a trazer importância para essa estrutura aqui. Entende? Querendo dizer que se o mercado conseguir romper claramente essa estrutura, esse no caso alargamento, não vai ser os 58.500 pontos, provavelmente vai segurar o mercado. O mercado passa a ter condições, já que ele já está bem descansado, de ir além e ir buscar, daí provavelmente, uma região muito importante, que é o topo de 2014, foi um topo agudo lá de 2014, em 62 mil pontos. O mercado teria condições de chegar lá. Só que como o mercado chegou nesses 58 mil pontos aí com um candle que é hesitante, o candle de hoje é hesitante, a gente está numa zona de resistência sem conseguir demonstrar ainda muita força. Assim, o movimento do mercado insistindo na alta é uma demonstração de força, mas a gente não conseguiu pontualmente no pregão de hoje demonstrar o rompimento. O mercado não conseguiu passar a mensagem que deixa para trás essa zona e vai embora. Não. A gente ainda pode estar dentro do mesmo padrão. E isso pode trazer um movimento de queda nos próximos pregões. Isso não tá descartado. Ok? Vamos dar uma olhada no mercado lá fora. Depois a gente olha o gráfico do mini índice, que eu gosto. A gente dá uma olhada no intradiário. Depois a gente olha o dólar e a gente volta a raciocinar sobre o cenário. Começando pelo gráfico do índice Dow Jones, gráfico diário. Ele vem fazendo um movimento corretivo bastante comportado e já há 3 pregões se apoia no topo histórico rompido, que gera uma zona
importante, uma expectativa importante de suporte, ao mesmo tempo que toca na média móvel de 21 períodos, ascendente, na retração de 0,32, tudo aquilo que a gente já conversou em outros faróis. Tá? Mas o sinal de reação que nós tivemos ontem, esse candle altíssimo, ele é tímido, ele é pequeno, o volume dele não é tão significativo, a gente está abaixo da média, então não é ainda um sinal forte. O sinal que a gente gostaria de ver é o mercado rompendo essa LTB e idealmente superando a máxima do candle que rompe, seria o melhor sinal para que o Dow Jones diga, vou para cima, e se os Estados Unidos vai para cima, o resto do mundo vai também. E é assim que é. Tá? Hoje, o mercado americano tentou uma alta e não conseguiu, fecha no doji, o volume de novo diminuindo, então ainda não há uma decisão. E esse momento era propício para acontecer uma decisão, e se ela não acontece, me deixa com um pouco de receio. Então, se o mercado vem para baixo dessas mínimas recentes aqui, provavelmente ele vem buscar essa região aqui, tá? A região que compreende a retração de 0,68 desta perna terciária e a retração de 0,382 da perna secundária de alta. Tá? E onde também a gente tem os topos rompidos anteriores, imediatamente anteriores, né? São estruturas mais próximas no tempo, então a memória aqui está mais fresca. Então faz sentido o mercado vir até aqui. O problema é que se o mercado vier até aqui, já estando abaixo da média móvel de 20 períodos, essa média pode virar para baixo. E a coisa pode ter um efeito em cascata e dar uma degringolada. Tá? O mercado pode entender o rompimento do topo histórico como um rompimento falso. Então seria importante o mercado não vir para cá, e se vir para cá, vir de uma forma bastante comportada. Porque se ele começa a acelerar e ganhar volume, daí fica com uma cara de rompimento falso. Então tem esse detalhe aí. No S&P 500 futuro, o mercado também tentou subir, não teve muita força, o volume continua baixo, a gente continua dentro de um movimento lateral, a gente ainda tem suporte aqui pela média, por essas mínimas. Mas, de novo, tá? Eu tenho que entender o seguinte, pessoal. Quando o mercado está longe da média de 21 períodos aqui, ele está um pouco sobrecomprado, ele tem chance de cair e tem menos ímpeto para subir. Né? Porque muita gente vai dizer, pô, tá longe do preço mais recente, tá caro. Conforme o tempo vai passando, o mercado vai se acostumando com esse padrão de preço e a média, obviamente, vem subindo. Ela representa essa noção de preço razoável. Tá? Quando a média encontra o preço, é um momento onde, em tese, tá? O mercado não está mais caro, o mercado já consolidou bastante tempo ali, o mercado se acostumou com esse patamar de preço, se acomodou e daí ele pode buscar alçar novos voos. Então esse é um momento propício para o mercado subir. Se o mercado não começa a subir, tá? Se antes era muito ruim pensar em vendas, no momento que a média entra para dentro de uma congestão, as vendas começam a ficar, o movimento contrário, essa média começa a ficar razoável, porque a média passa a não ser mais um obstáculo. Tá? Se o mercado começa a cair, a média já fica acima do preço, daí ela pode ajudar o mercado a cair. Então tem essa questão, ok? Então, enquanto o fato da média estar aqui favorece o movimento de alta, se ele não acontece, né? O mercado pode começar a favorecer um movimento de queda. Daí a gente olha a inclinação da média. Talvez eu compliquei demais aqui. Vamos tentar voltar para o fácil. Tá? O mercado americano ainda não deu o sinal que ajudaria o nosso mercado a subir. Ponto. É isso. Tá? E idealmente a gente não quer ver o mercado americano mostrando candles de força baixista a partir desse ponto. As coisas se complicariam. Tá? É isso. A gente viu S&P 500 futuro e índice Dow Jones. Tá? No momento que eles conseguirem mostrar candle forte, entrada de volume, rompimento da resistência no S&P 500 futuro e rompimento da linha de tendência de baixa no índice Dow Jones, fantástico. Daí eu fico bastante confiante na alta. Tá? Agora vamos voltar para o gráfico do índice Bovespa. Tá? A gente segue numa zona meio complicada. Eu disse, eu esperava uma definição em relação a esse alargamento. E eu acho que a gente está ainda num momento propício para acontecer essa definição. Se o mercado não subir forte amanhã, é porque provavelmente esse padrão de alargamento que a gente está vendo aqui passa a dar lugar, daí possivelmente, a um padrão de diamante. Tá? O mercado começa a perder a volatilidade, contrair, e depois a gente vai ter que ter uma definição pelo rompimento para cá ou pelo rompimento para cá. Então esse é o cenário do mercado. Agora vamos olhar o mini índice. Esse é o gráfico diário do mini índice. Repara, não sei se vocês lembram, mas uma tentativa de rompimento aqui, houve um rompimento falso, o mercado caiu. Aqui houve uma tentativa de rompimento, foi um rompimento falso, o mercado subiu.
E nessa subida, o mercado tentou o rompimento disso aqui. No intraday ficava claro. Foi o rompimento falso, o mercado caiu. Tentou o rompimento deste ponto aqui, né? Foi o rompimento falso, subiu. A gente tentou hoje o rompimento dessa região, foi um rompimento falso, é possível que o mercado caia. Mas se ele também não cair, e ele conseguir produzir isso aqui, daí eu acho que o mercado ganha coragem e deve ir embora. Ok? Se ele voltar para dentro, a gente deve começar a perder volatilidade e ficar numa contração em diamante. Esse seria o cenário mais provável na minha leitura. Tá? Mas assim, não vai ser fácil a curto prazo o mercado romper essa região aqui, mesmo no índice Bovespa, onde a gente tem o fundo e tem a média. Não vai ser fácil. Tá? Vou deixar até mais forte aqui agora. Vamos ao intraday agora. Então, ontem a gente teve um dia bem forte de alta. O mercado fechou na máxima, deu um bom day trade aqui, marcou um fundo duplo exatamente na linha de retorno do alargamento. Né? E a expectativa era que o mercado viesse testar essa região, talvez romper. E o mercado abriu forte, um pouco volátil, mas acabou rompendo. Aqui foi embora. E aqui acabou marcando um topo. E esse foi o comportamento. Não está claro, não está sacramentado um rompimento falso. Tá? Se o mercado abre amanhã e vem com violência para cima dessa região da linha vermelha, não vai ficar com cara de rompimento falso. Mas se o mercado fizer o contrário, daí as coisas complicam e a gente passa por mais um período daí dentro de uma grande congestão. Mas daí, em vez de fazer um alargamento, a gente provavelmente começa a fazer uma contração. Tá? Então, acho que o pregão de amanhã vai ser bastante importante. Tá? Não acho que as coisas estejam definidas nem para cima, nem para baixo. A reação do pregão de amanhã deve ser bem decisiva. Ok? Mas tem um detalhe. Né? O nosso amigo dólar. Esse é o gráfico do dólar perpétuo. Eu vou direto para o contrato de agora, o WDU16, considerando o mini. Tá? Eu estava achando que o mini ia até ir para cima, o mini dólar. Daí os últimos dois pregões me mostraram que eu provavelmente estava equivocado, mas ok, não fiz nenhuma operação nesse sentido. E eu sempre dizia que a gente precisava ver o rompimento dessa consolidação. Ou para baixo ou para cima, para qualquer um dos lados daria para operar, principalmente porque a média de 21 períodos está dentro da congestão e já se mostra neutra. O que nós tivemos hoje foi isso. Então o dólar rompeu, tá? Essa consolidação rompe o fundo de junho, rompe o fundo de julho. As bandas estão relativamente estreitas, elas tendem a se abrir. Elas não se abriram ainda, mas a de baixo abriu o caminho para o movimento de queda. Tá? Então o dólar gera venda. A gente deve ter mais alguns pregões em queda. Tá? E qual o alvo para o dólar? Olha, nesse contexto eu acho que o dólar tem potencial para chegar aí nos 2,90. Tá? É uma pernadinha até lá, mas existe possibilidade. Numa próxima eu faço uma análise mais cuidadosa aí do dólar. Mas por hora ele está sinalizando venda, pura e simplesmente. O único problema é o stop. Tá? Para quem usa a máxima da barra que rompeu, ela está num ponto bem cretino. Tá? O mais seguro, na minha leitura, é usar o stop acima dos 3.297. Tá? Porque aqui é um ponto que pode haver um pullback e o mercado testar, o ponto que foi rompido. Então, quando eu tenho o meu stop não protegido pela estrutura que foi rompida, eu tendo a usar a estrutura do candle anterior. Só que fica muito caro daí para a volatilidade do dólar. Usar 108 pontos aí. Então, se a gente usar o corpo aqui desse candle, já é o suficiente para se proteger. No intraday de hoje, o dólar foi fácil de operar. Tá? Nós tivemos o rompendo essa região no primeiro candle do dia. E daí nós tivemos um gift. Eu não sou muito de operar dólar, mas a gente até deu um call no intraday no gift aqui. Foi uma operação que daí fluiu muito bem. E o dólar
não parou de cair. Depois rompeu o primeiro movimento e aqui no finalzinho deu mais uma vez, a gente não chegou a operar ela, mas eu mencionei aquela história, né? O contramovimento ser finalizado com um pivô. Aqui a gente tem um pivôzinho de baixo rompendo a LTA, né? Passando para baixo das médias e entrando volume. Né? Se tivesse tempo de pregão, o dólar teria caído mais. Então o dólar está dando uma sinalização forte de queda. E o juro, o DI1F19 congestiona, fica bem errático. Né? A gente opera entre o suporte em 12.100 e a faixa de resistência próxima a 12.400. Se romper para cima aqui é alta, se romper para baixo é venda. Então é isso, pessoal. Essa é a situação do mercado. Acho que talvez hoje eu tenha complicado mais do que o usual. Peço perdão. No próximo farol vou tentar ser um pouco mais objetivo. Esse é o farol aberto. Agora a gente tem a parte 2 do farol, onde a gente fala das ações, né? Mas esse conteúdo é fechado para os clientes da LS Análise. Um abraço e até amanhã.